Olá amigos board gamers, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box. Mais um vídeo, mais uma entrevista com um criador de jogos e um criador de jogos que está aí a bater, porque trouxe-nos nada mais nada menos do que o Cartographers, que está nomeado para o Kenner Spiel des Jahres deste ano. É um jogo muitíssimo popular, já vamos falar dele, já vamos falar sobre os outros jogos. É o Jordi Adam, que está aqui connosco. Olá. Bem-vindo ao E aí, Curious Pedro? Box. Pá, tudo bem? E aí, galera que tá assistindo esse vídeo aí, tudo bem? Então, Jordi, como é que tu chegaste? Tu tens, no alto dos teus 26 anos, és um jovem. Como é que tu chegaste já a este ponto? Como é que começou o teu percurso com os jogos de tabuleiro? Já costumavas jogar quando eras criança ou é um percurso mais recente? Então, quando eu era criança, eu tenho algumas vagas memórias assim de eu jogar alguns jogos de tabuleiro, mas eu lembro que naquela época eu também gostava muito de fazer adaptações desses jogos para jogar com meu primo, assim, com meus amigos. Então, por exemplo, eu joguei o War, ou Risk, pela primeira vez, gostei bastante. Eu cheguei em casa, fiz uma versão um pouco menor. Primeiro porque eu não tinha o jogo, né? Eu queria jogar de novo. Mas daí eu também fiz de uma maneira que a gente conseguisse jogar em duas pessoas para ser uma partidinha mais rápida ali e tal. E jogo de videogame também era a mesma coisa. Tipo, eu jogava Need for Speed, aí eu queria fazer um jogo de tabuleiro do Need for Speed também para... Eu sempre gostei de ver as pessoas interagindo com essas coisas que eu criava. Mas isso foi na infância, eu lembro um pouco disso. E eu passei um tempo longe de jogos de tabuleiro e foi, acho que uns 6 anos atrás que eu redescobri os jogos de tabuleiro modernos com Zombicide. E desde então foi só amor. Quais foram, depois do Zombicide, quais foram os outros jogos que começaste a jogar e que te fizeram mesmo ficar coladão? Eu, eu lembro que o Zombicide que eu joguei era de um amigo meu, que ele tinha comprado, a gente jogou, passou um tempo só jogando aquilo. E aí quando eu decidi comprar um jogo também, eu comecei a procurar e descobri que existiam que o Zombicide era o Ameritrash, né, como chamam, mas existiam também os jogos mais estratégicos. E aí o primeiro jogo que eu comprei foi Pandemic. Eu joguei assim com meus amigos também que não conheciam jogos de tabuleiro e todos gostaram. E aí logo depois eu cometi um grande erro que eu comprei Agrícola. É, E aí eu tentei apresentar para esses mesmos amigos, só que ninguém gostou muito e foi meio traumatizante, assim. Tem gente que nunca mais jogou nada depois que eu apresentei o Agrícola. Mas isso é importante, é importante falar sobre isso porque faz muita diferença a forma como se apresentam os jogos de tabuleiro às pessoas, não é? E nós às vezes podemos pensar que pronto, jogaram um Pandemic e gostaram, agora vão gostar de qualquer coisa que a gente lhes ponha à frente. Então, toma lá um Agrícola, ou toma lá, daqui a pouco toma lá um Lisboa. e, e vê se gostas. Mas é engraçado teres falado no Pandemic, porque gostava de saber qual foi a tua primeira reação quando te puseram à frente um jogo cooperativo. Porque eu vejo as reações, eu apresento o Pandemic a muita gente que está a começar a jogar e as reações variam bastante. E a primeira reação será sempre de surpresa, porque então nós vamos jogar contra quem? As pessoas perguntam sempre, então nós vamos jogar contra quem? Então nós vamos jogar contra o jogo, como é que o jogo joga? E costuma ser esta reação. Gostava de saber qual foi a tua. Foi semelhante. Eu lembro que eu gostei muito da mecânica da infecção, né, daquele baralhinho de infecção. E em muitos momentos parece que o que você está enfrentando no jogo é aquele baralho, né? E recentemente foi que eu tava vendo que, na verdade, o Pandemic surgiu... A primeira coisa que surgiu do Pandemic foi justamente esse baralho de infecção. E aí todo o resto foi criado em cima disso. Mas foi de surpresa mesmo.
assim, eu já tinha jogado Zombicide, que também é cooperativo, mas o Pandemic parece muito... É diferente, né? Ele parece você tá interagindo com algo mais orgânico, talvez. E depois do Zombicide, do Pandemic, quando é que te surgiu? Eu sei que, pronto, já falaste que desde criança que alteravas as regras ao jogo, portanto a tua veia de board game designer já estava aí exposta. Continuaste a fazer isso depois ao Pandemic, ao Zombicide e aos jogos que foste jogando? Ou simplesmente decidiste, eu acho que conseguia fazer aqui uma coisa desde o início até ao fim? Nessa época eu já estava trabalhando como designer e programador de jogos digitais. Então, assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade em terminar os projetos pessoais, assim, e porque eventualmente na programação chega um ponto que tudo fica meio repetitivo e é meio que só aplicar tudo que você já foi tipo, desenvolvido e decidido antes. E aí eu pensei, bom, por que não tentar fazer um jogo de tabuleiro, né? Parecia muito mais fácil você conseguir chegar nesse final do projeto. Aí para começar, eu lembro que meio que na brincadeira, assim, eu fazia, por exemplo, cartas de personagem do Pandemic com os meus amigos, assim, só na brincadeira. E foi meio que assim. Eu comecei aí, enquanto eu estava trabalhando como programador de jogos, eu chegava em casa, fazia o design de alguns jogos de tabuleiro, assim, meio que como hobby. E nunca tinha levado muito a sério e tal. E como é que se torna sério? Aí foi... Então, foi mais ou menos com os Roll and Writes, porque eu tava fazendo esses jogos por algum tempo. Eu lembro que alguns deles, assim, eu cheguei até a mandar para algumas editoras brasileiras aqui, mas eu não obtive respostas, assim. Eu acho que não sei, a maneira que eu mandei os jogos também não era muito boa, só chegava e mandava um manual lá e falava, aqui tem uma boa ideia. Mas aí quando um amigo meu me apresentou um Roll and Write, eu nunca tinha conhecido esse gênero de jogos, e eu gostei bastante, assim, eu joguei e logo depois naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar também Roll and Writes para eu comprar para poder adicionar à minha coleção. E eu percebi que aqui no Brasil ainda não existia nenhum jogo desse gênero. Aí, e nem, não existia nenhum tipo jogo lançado aqui, nem licenciado aqui. Então, eu naquela noite também eu já comecei a desenvolver alguns jogos pensando, bom, parece que isso aqui vai virar alguma coisa, porque tem, assim, esses jogos estão fazendo algum sucesso aqui fora do Brasil, mas como não tem nenhum aqui dentro, talvez seja a minha oportunidade de conseguir chamar a atenção de uma editora. E aí eu passei algum tempo, assim, jogando Roll and Writes novos e tentando desenvolver alguns. E o primeiro que eu senti que dava para ir para frente foi o Rolling Ranch, que também foi o meu primeiro jogo assinado pela Grok, uma editora brasileira. E resultou muito bem, diga-se de passagem. Eu tive a oportunidade já de jogar o jogo e fui apanhado meio de surpresa porque eu não tinha ouvido falar do jogo e estava, aliás já comentei contigo que estava na Eslováquia, num training course relacionado com jogos de tabuleiro e tinha uma mesa com uma série de jogos onde estavam lá alguns bastante conhecidos, tinha lá o Camel Up, tinha lá o Panic Lab, tinha vários. E eu e um colega, que éramos aqueles que estávamos mais familiarizados com jogos, fomos diretos à mesa e eu peguei no Camel Up e ele pegou diretamente no Rolling Ranch. Um colega meu que é de Itália. E então eu chamei logo o pessoal, pessoal, vamos jogar Camel Up, não sei o quê. E então ele ficou com o Rolling Ranch o tempo todo ao lado dele, sentado, porque nós estávamos a jogar no chão. Então ficou no chão a jogar Camel Up, tivemos a jogar 2 ou 3 partidas seguidas. E mal acabou o Camel Up, ele virou-se para mim, Pedro, vamos jogar Rolling Ranch? E eu, pronto, vamos lá, experimentar jogos é sempre bom. E foi... E eu divido-me muito em relação aos Roll and Write, porque existem tantos. E
a certa altura há vários que já são muito, muito repetitivos e, enfim, não trazem muito de novo ao género. E o Rolling Rants naquela altura apanhou-me de surpresa porque o feeling do jogo era muito bom. A relação embora seja um jogo como quase todos os roll and write são mais abstratos, era um jogo que casava muito bem o tema com a mecânica e o tema era bastante engraçado, portanto resultou ali muito bem e tanto resultou que nós jogamos o jogo, não só eu e ele, mas com mais pessoas durante vários dias, jogámos várias vezes. Eu ia por aqui uma questão relacionada com algo que disseste há pouco, quando fizeste os teus primeiros protótipos e os apresentaste a editoras brasileiras e não tiveste respostas. Como é que achas que deve ser apresentado um jogo a uma editora? Agora que tu também estás do outro lado, não é? Como é que achas que é a apresentação ideal de um jogo? Se for uma vez que agora estamos numa situação mais complicada, em que há muita gente em casa, ou pelo menos que não sai com tanta facilidade, e não havendo também convenções, não é tão fácil haver um encontro entre editor e o designer. Como é que achas, virtualmente, como é que achas que seria a apresentação ideal? O que eu comecei a fazer a partir daquela época foi gravar tipo, vídeos curtos, assim, de pelo menos, mais ou menos uns 5 minutos, tentando dar uma visão geral do jogo. E eu acho que isso ajuda bastante, porque eu sempre tento pensar como que é o editor que está abrindo lá a sua caixa de e-mails, vendo não sei quantas propostas ele recebe lá, né? Mas eu acho que quando ele abre o e-mail ele tem que ver alguma coisa, tem que ter algum conteúdo que seja fácil para ele consumir. Então, ler um manual de regras é muito chato. Então, um vídeo sempre ajuda. Uma sell sheet também, que é uma página única, assim, falando sobre os diferenciais do seu jogo, talvez um pouco também dessa visão geral. E além disso, eu também acho que é sempre bom ter já o protótipo meio que pronto para caso o seu jogo passe desse primeiro step aí do editor ver e despertar a atenção dele. Se você tiver um protótipo em mãos pronto, quando ele mandar o e-mail pedindo o protótipo, você já manda de volta. Eu acho que são alguns passos fundamentais. E foi aquilo que tu mudaste das primeiras apresentações para a seguinte? Com o Rolling Ranch, como fizeste? Foi assim? Foi assim. Na verdade, o vídeo eu não enviei. Eu enviei uma sell sheet com o manual de regras. Só que também aconteceu muito rápido, porque o Luiz, que é o editor ali da Grok, ele estava no aeroporto no momento que eu mandei o Rolling Ranch para ele, e em questão tipo de um dia, assim, a gente já estava com o jogo assinado. Eu acho que ele também percebeu esse buraco aqui no mercado brasileiro. Mas aí eu comecei a enviar alguns jogos depois para ele mesmo, para o Luiz, e quando eu mandei um jogo com um vídeo, ele falou, cara, a partir de agora, toda vez que for mandar um jogo, manda um vídeo junto, porque facilita muito. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Então, depois do Rolling Ranch, o Rolling Ranch tem uma aceitação bastante grande, não é? É um jogo que está exportado para muitos países. Como é que surge a oportunidade para fazer o Cartographers? Era uma ideia que tu já tinhas? Foi uma proposta de alguém? Como é que surge? Porque ele vem na onda na mesma dos roll and write, não é? Neste caso não é um roll and write, é um flip and write, mas vem na mesma onda. Foi uma ideia tua ou já veio de alguém, ou como é que funcionou? Depois que eu assinei o Rolling Ranch, assim, a minha motivação e vontade de continuar fazendo jogos aumentou muito. Então, eu já tinha algumas ideias assim de outros roll and writes que eu queria desenvolver, mas daí eu comecei a aplicar todas essas, né? Uma delas era como se fosse um jogo de manutenção de inventário, como se fosse Diablo, o inventário do Diablo, só que num jogo de tabuleiro. E aí, como ele funcionava parecido com cartógrafos, ele
você ia comprando cartas assim no centro da mesa, que era como se fosse o nome do jogo era Doodle Squire, que era como se fosse o escudeiro de um herói assim que tá só seguindo ele e coletando os itens que ele vai deixando para trás, guardando na mochila. Mas iam revelando cartas no centro da mesa, cada carta tinha um ou dois itens, e esses itens eram, por exemplo, tinha por exemplo, um quadrado do Tetris lá era um escudo. Aí o L do Tetris era alguma coisa, tipo um Cada arco. símbolo, cada objeto correspondia a uma peça do Tetris. Isso, e aí cada tipo de item ele pontuava um pouco diferente, tipo, itens para magos pontuam desse jeito, itens para guerreiros pontuam desse jeito. E aí beleza, você ia preenchendo sua mochila ali, você era eu meio que obrigava os playtesters a desenhar o item dentro da peça de Tetris. E aí eu passei um tempo com esse jogo aí, mas eu fui começando a perceber que era muito difícil você, como tinham muitos itens diferentes, acabava sendo difícil também meio que pelo formato do item você encaixar ele dentro daquela peça e fazer alguma coisa que seja tipo um pouco bonita, né? Sim. Então eu pensei em simplificar um pouco esses desenhos. Aí eu peguei uma folha lá, comecei a fazer vários rabiscos assim, tentando encontrar desenhos mais simples. E aí foi que eu fui encontrando esses desenhos do cartógrafo, né? Tipo, a casinha é um negócio simples de fazer, a floresta aqui é um risquinho para cima, uma bolinha. E depois que eu tinha encontrado alguns, eu pensei que daí surgiu meio que essa mecânica do cartógrafo, onde a peça de Tetris ela é agnóstica ao terreno que você coloca dentro dele. Então, aí o tema do jogo teve que mudar também, então já não era mais sobre esse escudeiro. E daí o tema passou a ser meio que assim fantasia genérica. A pontuação ele ainda trazia bastante de como era o Doodle Squire, mas aí eu percebi que tipo como o terreno é agnóstico à peça de Tetris, talvez a pontuação também possa ser mais variada, né? Não precisa ser nada fixo. Na época eu estava jogando muito Isle of Sky, então todo mundo percebe a inspiração, né? Mas eu acho que aquela mecânica de pontuação casou perfeitamente com esse protótipo. E aí a última coisa que eu coloquei no jogo foram os monstros, que eu tava jogando assim, ele parecia era um jogo legal, mas eu sentia que talvez eu tivesse alguma maneira de ter um pouco de interação entre os jogadores, porque isso era um negócio que me preocupava um pouco com o Rolling Range, que até no Rolling Range eu tinha tentado de alguma maneira colocar essa interação, mas não tinha conseguido. E aí logo depois que eu implementei os monstros, desde o começo ele funcionou basicamente como ele funciona no cartógrafo final. Mas desde a primeira vez que eu ensinei um grupo assim a jogar com os monstros, no momento que eu explicava a interação do monstro, que você tem que passar a folhinha pro lado, quando todo mundo fez tipo ficou impressionado com aquilo, eu percebi que o jogo já tava tipo, eu não queria mexer em mais nada dele. Era meio que só balanceamento a partir daquele ponto. Quando tu apresentas a uma editora, ele já está nesse ponto ou ele sofre depois bastante desenvolvimento ainda, neste caso? Não, eu sempre apresento meio que nesse ponto que precisa um pouco de desenvolvimento ainda. Até porque eu sinto que eu não sou um desenvolvedor tão bom e eu acabo meio que essa parte de design final e desenvolvimento eu acho um pouco mais chata de fazer do que o design inicial, onde você tá jogando um monte de ideia. Bom, e por enquanto tem funcionado, né? Mas... Sim, e funcionado bastante bem. Como é que tens encarado todo este fenómeno à volta do Cartographers? Eu lembro-me quando ele foi lançado, já havia uma expectativa muito alta em relação ao jogo. Como é que encaraste isso? Porque não foi aquele jogo que, pelo menos eu não vejo assim, não foi aquele jogo que chegou devagarinho e foi sendo descoberto. Ele não, quando saiu, já toda a gente falava dele.
Foi muito inesperado tudo isso. Eu também tive uma. Antes mesmo do jogo sair, já tinha bastante gente falando sobre ele. E mas aqui no é muito esquisito porque parece que aqui no Brasil o jogo não faz tanto sucesso quanto fora daqui. Até dá pra tipo, perceber isso pelas cópias vendidas aqui ou fora do mundo. Claro que aqui a gente vende muito menos cópias de um jogo, mas é esquisito. E mas em E, especial na Alemanha o jogo está fazendo muito sucesso e eu acho parece que eu tô devolvendo. Eu sempre gostei muito da escola alemã de design e tem muitos designers alemãos que são os meus favoritos. Então, assim, a galera lá tá gostando tanto assim do jogo, parece que eu tô devolvendo um favor para eles. e é engraçado porque no Brasil há uma grande tradição de RPG e o Cartographers vai buscar inspiração, não é? Um pouco ao RPG. Embora seja um jogo, pronto, um jogo bastante abstrato. Tu achas que o pessoal que está mais ligado ao RPG se afastou do Cartographers por isso? Ou seja, teve o efeito contrário, em vez de ter o efeito unificador, teve um efeito separador? É uma boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Eu já vi relatos de pessoas que gostam muito de RPG e principalmente de mestrar o RPG e de construir mapas e tudo mais, e essas pessoas que jogaram cartógrafo e gostaram muito por causa disso. Mas, eu não sei em relação a isso, não. Se isso acabou afastando um pouco o público brasileiro. Bom, a verdade é que pode ter afastado o brasileiro, mas aproximou todos os outros, porque o Cartographers é muitíssimo falado em todos os grupos onde estou. Toda a gente gosta muito do jogo e estão sempre a recomendá-lo. É uma recomendação constante. E aliás, quando se fala de não só de Roll and Rights, quando se fala dos jogos de 2020 ou dos jogos de 2019, 2020, o Cartographers é quase sempre mencionado e não é à toa que está, não é por acaso que está tão nomeado para tantos prémios. Eu ainda, se eu não me engano, foi na semana passada que saíram as nomeações para os jogos Roll and Write, um prémio espanhol, e o Cartographer está nomeado numa série deles também, numa série de categorias. E tirando os outros prémios que a gente não, que, pelo menos eu nunca ouvi falar, e provavelmente estará nomeado. Como é que sentes alguma pressão em relação ao próximo projeto? Porque ou ainda estás no modo aproveitar toda esta onda à volta do Cartographers. Eu sinto bastante pressão, até antes da nomeação agora para o Kenner Spiel. Eu já... Porque assim, o jogo ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E em algum momento eu comecei a pensar, nossa, será que eu vou conseguir alcançar esse patamar de novo em algum momento, com algum outro jogo? E agora, depois da nomeação do Kenner Spiel, eu não sei, assim, eu sinto uma pressão de fazer algum outro jogo muito bom também, que todos os meus outros jogos sejam bons quanto cartógrafos. Mas eu não sinto... parece que eu cheguei num negócio tão alto, tão cedo, que eu não parece que se eu colocar mais dedicação em um projeto, ele vai ter mais chances de chegar nesse mesmo patamar, assim. É uma sensação muito estranha de que foi tipo, o jogo certo, no momento certo, e esse tipo de coisa é muito difícil de prever e de você também conseguir... É isso, é muito difícil de você prever e conseguir fazer tudo da maneira certa para acontecer isso de novo. Como é Então, que... Sim, por mais que continua. por mais que eu sinta uma pressão assim, eu continuo bastante feliz e mesmo que eu não consiga outro jogo
sendo nomeado para o Kenner Spiel, eu acho que eu tô tranquilo com isso. Está num ponto muito bom, diga-se de passagem. Como é que foi o processo de apresentação do Cartographers a uma editora? Encontrou logo uma casa ou tiveste de bater a muitas portas? Como é que funcionou? Não, foi rápido. Na verdade, ele foi assinado pela mesma editora do Rolling Ranch aqui no Brasil, pela Grok também. E foi bem engraçado, porque eu levei na época se chamava Doodle Realms, o cartógrafo. Eu levei para um evento do Rio de Janeiro, Mansão Convida, que é um pessoal que organiza assim uma tarde de playtests assim. Muitos integrantes da mansão apresentam protótipos deles lá, mas eles também convidam algumas pessoas de fora desse grupo para apresentar jogos também. E aí nesse ano eu fui convidado, foi em 2018, e eu levei o cartógrafo, o Doodle Realms, para lá. E aí logo depois do evento teve um produtor de conteúdos aqui do Brasil, o Kaká, que ele mandou uma mensagem pro editor da Grok e falou: ó, cara, se você dá uma olhada nesse Doodle Realms aí, porque é muito bom. E aí foi meio que assim, tipo, né, nessa semana, logo depois do evento, eu já tinha assinado o jogo com a Grok também. Ou seja, as coisas aconteceram, tanto no primeiro como no segundo jogo, aconteceram muito rápido. É um processo que não costuma ser tão rápido, digo eu, pelos exemplos que tenho tido de designers que tenho entrevistado e pelo meu próprio exemplo, é um processo que normalmente demora mais tempo. Portanto, é sinal que os jogos deviam ser, ou estavas na hora certa, no lugar certo, das duas vezes, ou então os teus designs são mesmo muito bons e não há como recusá-los. Portanto... eu acho que tem um pouco disso, né, da hora certa e do lugar certo. Mas também eu acho que a produção desses dois jogos era bastante simples, assim, quando comparados à maioria dos outros jogos, porque eram poucos componentes, caixa pequena, pouca ilustração. Então, eu acho que tudo isso ajudou nessa produção rápida do jogo. Mas eu acho que desde desse momento, agora que o meu terceiro ou quarto jogo vai ser anunciado, mas se comparado com o Cartographers do Rolling Ranch, que foram projetos assim de momento que foram assinados até eles serem publicados foram mais ou menos um ano, esses outros projetos já estão demorando bem mais. E agora qual é o terceiro? Então, teve um outro Roll and Write agora que foi durante a pandemia, que eu tinha assinado com a Grok, né? O jogo se chama Atoll. E aí, durante a pandemia, agora a gente disponibilizou esse Roll and Write de maneira gratuita lá no site deles. Mas o próximo jogo que vai ser publicado mesmo numa caixa agora se chama Tic Tac Civ, que ele é um jogo sobre construir uma civilização usando o jogo da velha para você, durante uma parte de drafting de peças, assim. Desculpa? Usando o jogo da velha. Sim. Ok. Que aqui em Portugal é o jogo do galo. O jogo do galo. O jogo do galo, sim. Sim, é uma adaptação de um clássico, então. Essa ideia também é bastante antiga, fazia já um tempo que esse jogo estava assinado agora pela Grok. Mas a minha inspiração foi depois que eu joguei King Domino, que eu sei que você já entrevistou o Catala. Sim. Então eu joguei King Domino e também gostei bastante, daí eu pensei, bom, deve existir algum outro jogo antigo que ninguém fez alguma coisa em cima ainda, né? Curiosamente estive esta semana, aqui há uns dias, a jogar o King Domino pela primeira vez, que eu nunca tinha jogado. Eu já gostava do King Domino, mas acho o King Domino ainda bastante melhor. E para uma adaptação de um jogo clássico, acho extraordinário mesmo. Portanto, tens as expectativas, vais com a fasquia
já bastante alta para a adaptação de outro clássico. Esse jogo passou por muito mais mudanças durante o processo de design dele, mas eu acho que agora essa última versão dele está muito boa e tô com as expectativas altas com esse projeto. É para sair este ano ainda? Ele vai ser anunciado logo mais, eu acho que em questão de 1 mês, 2 meses, mas até ele ser publicado eu acho que não sai nesse ano ainda não. Mas o atual sai este ano? O atual saiu já, ele está disponível para imprimir e jogar no site da Grok. Eu posso até deixar o link com você depois. Sim, obrigado. Mas fala-me um bocadinho sobre o atual. Então, o Atoll ele é um jogo onde onde os jogadores são biólogos marinhos. Eles descobriram um atoll um atoll é meio que eu não sabia antes de desenvolver esse jogo, né, antes de surgir esse tema. Mas o atoll é como se fosse meio que uma ilha, é tipo um lago dentro de uma ilha. Então é uma região que ela fica bastante ela não é conectada com oceanos e enfim. E aí nesse atoll você tá descobrindo algumas espécies marinhas novas ali e ele também é um jogo de flip and write e ele foi um jogo muito bom de disponibilizar para imprimir, porque ele é feito além das folhinhas de jogadores, são apenas 15 cartas que você também revela uma carta, e aí na carta ela vai ter um animal e dois animais, e cada animal vem junto com um número, e daí você vai escolher um desses animais junto com um número e vai desenhar na sua folhinha. E aí tem algumas pontuações de fim de jogo ali, dependendo, tipo, você tenta agrupar esses animais todos juntos, ou você tenta circular, preencher certos espaços ali. É um jogo bem mais simples, assim, de flip and write, mas é bem divertido também. E a seguir aparece na lista de desenvolvedores de jogos da Simone. Como é que isso acontece? Isso foi faz 1 ano e meio já que eu tô lá, mas foi tinha o Fel Barros, não sei se você conhece. Sim, também já entrevistei. Então, ele já trabalhava na Simon há bastante tempo. Sim. E aí ele acabou, ele conhecia o pessoal do Mansão lá também, daquele evento lá do cartógrafo, de playtest. Ele também ficou sabendo sobre o buzz que o Dudu Ramos gerou lá no evento. E aí, em outro momento também, ele acabou testando o Tic Tac Sieve. E eu também eu nem sabia que ele tinha testado, mas aí ele tava precisando de um novo desenvolvedor lá na Simon, e aí ele acabou pensando em mim, porque ele percebeu que no Tic Tac Sieve, assim, o design gráfico já era um pouco avançado, assim, para um protótipo. E eu não estava morando em São Paulo ainda, mas daí ele falou, tipo, ó, se você surgiu uma vaga aqui, você teria interesse? Eu estava trabalhando fazendo jogos digitais e me divertia muito mais em casa fazendo jogos de tabuleiro e pensei, bom, por que não, né? E aí foi isso, foi em questão assim de 1 mês e meio que eu me mudei de cidade para começar a trabalhar para Simon. Como é que tem sido a experiência? Como é que foi o choque? Houve um grande choque desde que tu trabalhavas em vídeo, não é? Com jogos eletrónicos, digamos assim, jogos de vídeo, passar para os jogos analógicos. Tu já trabalhavas com jogos analógicos teus, não era? Mas agora trabalhar em exclusivo e trabalhar numa equipa, porque é totalmente diferente. Como é que foi esse contraste? Eu acho meio difícil às vezes trabalhar em equipe,
Mas, e no começo isso foi um pouco complicado também, porque é, tem, é muito importante a equipe estar toda com a mesma visão assim do projeto final e, e às vezes alinhar essa visão é um processo demorado, mas uma vez que a gente começou, uma vez que eu comecei a entender todo esse processo, tudo começou a ficar bastante tranquilo. E hoje em dia também eu já estou trabalhando em vários projetos lá com equipes diferentes e isso também está sendo tranquilo. Mas eu acho que o maior choque assim que aconteceu foi que eu estar ali no meio de todos aqueles desenvolvedores assim, todos eles eram pessoas que jogavam muito mais do que as pessoas que eu conhecia na minha cidade anterior. Então a minha vida assim muito mais, ela começou eu comecei a jogar muito mais jogo de tabuleiro é, e eu acho engraçado porque a galera geralmente comenta que, tipo, quando o seu hobby vira emprego, é, seu hobby deixa de ser hobby quando ele vira seu emprego, alguma coisa assim. Sim, tira o Mas prazer. para mim foi meio que o contrário, porque parece que eu estar ainda mais em contato com esses jogos de tabuleiro acabou fazendo a minha paixão aumentar ainda mais pelos jogos. É, Mas tu entras, tu é entras isso. aqui, tu entras aqui numa equipa que já está construída, certo? Uhum. Esse impacto foi difícil. Tu disseste que tiveste alguma dificuldade em entrar, mas já havia um grande entrosamento entre eles, então. Sim, aham. O pessoal ali era bastante unido, mas eles também foram bastante. Eles me receberam de braços abertos lá, e eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. Então, isso foi bem tranquilo, assim. Eu sinto que eu já me introduzi bem às manias e ao processo dessa equipe inteira. Como é que é adaptares porque tu tens, obrigatoriamente, tens um processo mental que segues para quando fazes um jogo teu e quando fazias um jogo teu antes de estares numa equipa. Custa muito adaptar-te a outros processos, ou há vários processos diferentes ali, porque são muitas cabeças, são várias cabeças, não são só duas ou três, e com certeza são pessoas com escolas diferentes, com experiências de jogo diferentes, e diferentes entre elas e diferentes da tua. Como é que foi esse? Tu conseguiste, levaste algum tempo a perceber como é que cada um funcionava, ou simplesmente, se tu tens uma ideia, vamos pensar que tu tens uma ideia para um jogo, um conceito que tu achas interessante. Tu tens a vontade suficiente, já tens essa vontade suficiente para chegar e dizer, pessoal, eu tenho isto aqui e gostava de partir disto, ou acho que isto era uma boa base para partir para um jogo. Como é que funciona? Eu já tenho. Eu já me sinto à vontade para apresentar minhas próprias ideias lá, tanto para os pessoais que estão, tipo, o pessoal que está acima de mim, que pode fazer essas ideias acontecerem, tanto quanto para o pessoal que trabalha comigo ali, que talvez se interesse em uma parceria. Na verdade, eu sinto que eu sempre fui meio chato em questão a isso, então, desde o do momento que eu assinei o Rolling Ranch, eu já estava mandando, assim, naquela semana seguinte, eu já estava mandando 1000 protótipos diferentes para a editora, agora que eu tinha esse novo meio de contato com eles. E ali na Coolmini também não foi muito diferente, assim, desde o momento que eu entrei eu já estava mostrando todos os projetos e ideias que eu tinha de jogos que poderiam acontecer. Mas geralmente quando surge alguma ideia, eu conheço meio que cada integrante ali do desenvolvimento gosta de jogar. Então quando surge uma ideia, eu tento, tipo, por exemplo, esse aqui vai ser um jogo de... Esse aqui vai ser um jogo de que tenha miniaturas e movimentação pelo mapa e dados. Então eu já sei qual que é o integrante que mais se interessa por esse tipo de jogos e eu já tento apresentar isso para ele para ver se ele acaba ficando interessado também nisso.
Então, eu acho que essa foi a adaptação mais importante que aconteceu para mim ali dentro da Kumini. Mudou muito a tua forma de pensar os jogos? Não digo agora que estás na Simone, mas ao longo dos anos, consoante foste avançando, e principalmente a partir do momento em que sabes que, neste caso, o Rolling Grants vai ser publicado, a forma como tu passaste a desenvolver jogos alterou-se muito? Ou tu tens processos diferentes para cada jogo? Ou como é que funcionas? Eu acho que continua meio parecido, assim. Para mim, o ideal é que eu tenha pelo menos uns 4, 5 projetos meio que acontecendo assim em paralelo. E eu não preciso estar mexendo neles ativamente durante todo o tempo. Mas eu acho legal ter esse espaço para, tipo, se eu sentir que eu não estou conseguindo progredir muito bem em um jogo, eu consigo engavetar ele facilmente e tem outros projetos para trabalhar ainda assim. E isso continua sendo assim, e na época do Rolling Ranch era assim também. Mas uma coisa que mudou bastante, eu acho que é meio que tentar encontrar meu estilo e as coisas que eu gosto de fazer quando eu estou desenvolvendo um jogo. E aí começar a aplicar isso de maneiras diferentes em novos projetos. Então, uma coisa, por exemplo, que eu sempre gostei muito foram pontuações variadas. E aí em todos os projetos, assim, quando chega algum momento que eu penso, tá, como que eu posso fazer pontuações variadas nesse jogo? Já é uma marca tua. Eu não sei, não diria que é uma marca, mas se algum dia alguém me perguntar qual que é a escola Jordi de design, eu provavelmente falaria isso. Outra coisa também é que eu me sinto meio amaldiçoado por roll and writes agora, porque muitas das minhas ideias são roll and writes. Parece que eu tô meio que... Não sei, eu tô tão investido nesse meio, nessa mecânica, que é muito fácil eu conseguir adaptar qualquer ideia para essa ideia se transformar num jogo desse gênero. Eu acho que eu já me perdi um pouco na pergunta aqui. Não há problema. A propósito de teres falado sobre isso, de jogares de qualquer ideia, estás tão dentro do roll and write que agora qualquer ideia tu consegues adaptar facilmente ao roll and write. Tu não achas que isso se resolve jogando mais outro tipo de jogos diferentes? Porque normalmente costuma-se dizer que um designer torna-se melhor consoante mais jogos e mais tipos de jogos diferentes vai jogando. Achas que pode ter aí uma relação? Eu não sei, assim, eu jogo bastante Roll and Write, mas não é o gênero que eu mais jogo. Quer dizer, agora durante a quarentena até estou jogando um pouco mais, porque é muito fácil você pegar um vídeo, jogar em vídeo com os amigos. Mas eu sempre fui bastante aberto, assim, eu acho, para jogar qualquer tipo de jogo. E para mim, eu acho que o mais importante é que pelo menos uma pessoa na mesa seja o gênero favorito de uma pessoa da mesa. E isso já é o suficiente para a experiência ser agradável para mim, assim, porque eu sei que essa pessoa vai tornar a experiência muito boa. Eu não sinto muito que é isso, mas eu tenho também jogos que não são roll and write, por exemplo, o Tic Tac Sieve não é um roll and write. E eu só espero que esse gênero continue sendo relevante por algum tempo, né, por enquanto. Enquanto eu ainda estou tendo ideias desse tipo de jogo. Houve algum designer, ou vários, que te influenciaram bastante, ou não sentes uma grande influência de ninguém? Ou pelo menos, vamos pôr a questão de outra forma, sem falar em influências. Há algum designer ou alguns designers que tu gostes normalmente, que tu ouças o nome dele e digas, não, eu quero jogar o jogo dele?
só por causa do É, nome. sim, tem muitos. O Alexander Pfister, todo jogo dele que sai eu já tento imediatamente conseguir uma cópia para eu jogar. Os jogos do Wolfgang Warsch também são, por exemplo, a Tavernas de Tiefenthal, Sim, sim. o The Mind, enfim. São sempre jogos que... E ele também é um designer que parece que está fazendo... o sucesso dele é bem recente, né? Ele Sim, mas começou a publicar jogos recentemente. bastante jogos. Sim, é um sucesso bastante recente, mas é um sucesso também bastante massivo. Porque se Sim, pensarmos nos últimos jogos dele, estamos a falar eu não sei o nome dele em inglês, o Roland Wright. Dá-me a falhar agora o nome em inglês, Clever. Sim, eu acho que é That's So Clever, alguma coisa assim, né? Talvez. E depois tem também o Quacksoft Quedlinburg, que foi nomeado também para prémios, para muitos prémios. E agora o Taverns, também. Portanto, esses... sim. Todos esses jogos eu joguei assim desde a primeira partida eu já queria jogar novamente, então tem alguns designers que conseguem fazer isso. Eu gosto muito também do Uwe, também não consigo lembrar de um jogo do Uwe que eu joguei e não gostei. Mas ele tem muitos. Ele tem muitos. O Phil Walker Harding. Sim. Bom, enfim, tem muitos designers que só o nome já é o suficiente para eu ficar interessado. Já te aconteceu estás a jogar um jogo, seja um jogo bom ou não tão bom, mas vês uma mecânica do jogo e pensares, eu conseguia usar esta mecânica de uma forma muito melhor num jogo meu. Uhum. Isso acontece muito. Assim, eu não sinto... Eu sinto que, às vezes, eu encontro uma mecânica que ela não é... Que como o jogo... Ela é uma parte de um jogo maior, e como o jogo não é feito em cima dessa única mecânica, eu sinto que se eu pegar essa mecânica e isolar e desenvolver um jogo inteiro em cima disso, eu consigo explorar muitas coisas que não foram exploradas e que talvez tornem a experiência divertida. Isso acontece na maioria dos jogos que eu faço. Por exemplo, o Rolling Range foi um jogo que eu estava jogando muito agrícola, então e eu gostava muito da fase de reprodução. E aí eu pensei, tá, e se tivesse um jogo que fosse só isso, só essa fase de reprodução do agrícola? Mas isso sempre acontece. Uma ideia que eu tô com muita vontade de desenvolver um jogo em cima nesse momento. Eu não sei se você jogou o Banquete a Odin, Feast for Odin. Não, ainda não joguei. Não. Está Então, na nossa waiting list. O problema é que não conseguimos arranjar ainda uma cópia para jogar. Ele é um jogo massivo, assim, tem 60 ações diferentes que você pode fazer, mas eu acho que tem umas 3 ou 4 ações específicas lá, onde você tá invadindo novos territórios, e aí para fazer isso, você vai rolar um dado, você rola um D8 ou um D12, dependendo da ação, e você pode rolar até 3 vezes. E você está tentando alcançar um resultado específico. Então, por exemplo, rolei o D8, eu preciso tirar pelo menos 7. Só que eu tirei 5 na minha primeira rolagem. E aí, nesse momento, você pode escolher. Ou você pode gastar recursos para você alcançar aquele 7, ou você pode rolar novamente e acabar... você pode tirar um resultado menor do que 5, que é péssimo para você, mas você pode conseguir o 7 e não precisar gastar recurso nenhum. E desde a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu continuo pensando nessa mecânica, em como eu posso aplicar isso num jogo inteiro, somente sobre esse push your luck de você rolar o dado novamente para não precisar gastar recursos. Mas isso, eu sinto que eu me inspiro muito pelas obras de outros designers. Muito bem. Antes de terminarmos, quero-te fazer uma questão que já é comum e é uma questão que quase certeza alguém já te fez, ou pelo menos já pensaste nela. Como é que vês a relação
porque eu vou pegar aqui até no teu exemplo, que pegaste em 2 jogos, 2 roll and write, que por norma são mais abstratos, mas conseguiste encaixar bem o tema neles. Como é que tu vês a relação mecânica-tema? Para ti é essencial ter um tema num jogo ou não é tão essencial desde que a mecânica funcione bem? Como é que funciona contigo? Cada vez mais eu me importo mais pelo tema. Eu gosto muito quando o tema é um facilitador a explicar as mecânicas do jogo. Mas também tem muito jogo que eu gosto bastante, que ele parece bastante genérico, assim, e sem tema. Quando eu estou desenvolvendo, geralmente parece que as minhas ideias acabam, de alguma maneira, virando um jogo sobre fantasia e civilização genérico, assim. Mas eu sempre tento começar a pensar em como que aquele jogo pode explorar algum tema que ainda não foi explorado, ou foi pouco explorado, né, que é um pouco mais fácil. No Ronin Ranch ele foi... Bom, desde o começo já era um jogo sobre a reprodução dos animais ali, então não tinha como o tema mudar muito disso. Mas no Cartógrafos, o tema de cartografia, na verdade, nem foi ideia minha. Depois que eu já tinha assinado esse jogo com a Grok, que o Luiz, ele primeiro sugeriu que o jogo fosse sobre cartografia, que ele já se relacionava bastante às mecânicas do jogo. E aí depois ele veio com a ideia de aplicar isso ao universo do role player. Muito bem. Jordi, quero agradecer-te teres estado aqui connosco na Curious Box a falar para o público português que também tem recebido os teus jogos. Muito bom ter-te aqui, muito bom falar contigo. Temos um sino a tocar atrás de mim. Vamos esperar que ele acabe. Pronto, já acabou. Pronto, agradecer ter estado aqui e ter estado connosco. Foi... Pronto, afinal não acabou. Estamos junto a uma igreja. Para quem não sabe, Braga é a cidade de todas as igrejas. Temos muitas igrejas, como se pode ver. Estão a dar 7 horas, deve ser por causa disso. Se calhar alguma cerimónia a decorrer, não sei. Mas pronto, fica aqui um pouco de cultura na Curious Box, um pouco de cultura sem ser de jogo de tabuleiro. Aproveitar esse momento muito português. Vamos ver se parou agora. Talvez tenha parado. Pronto, mais uma vez agradecer-te ter estado aqui. Foi um prazer ter estado aqui contigo. Eu que agradeço esse convite. É a primeira vez que eu estou conversando com o público português. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo ao canal, a oportunidade de estar aqui, e a todo mundo que está torcendo pelo Cartógrafos agora no Kenner Spiel. Pronto, e foi esta a nossa grande entrevista com o Jorge Adan, o brasileiro que está por trás do Cartographers, desse jogo que não para de ser falado e que está agora nomeado para o Kenner Spiel des Jahres. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever aqui o canal para receber as notificações de todos os vídeos que vamos tendo aqui na Curious Box. Já sabem, mais vídeos em português, mais vídeos em inglês, muitas e muitas entrevistas em breve, portanto fiquem aí. Eu espero ver-vos mais cedo ou mais tarde. Eu ainda estou assim meio confinado, mas mais cedo ou mais tarde espero ver-vos numa mesa perto de vocês. Um abraço.